Que todos os justos se alegrem pela obra de Iau, toquem a harpa em louvor a Iau e cante a Iau uma nova canção. Suas palavras são de amor ao que é certo e justo. Por meio dela ele fez os céus e todos os seus exércitos. Por sua ordem criou o sol, a lua e as estrelas. Juntou os mares e as águas profundas em imensos reservatórios. Que toda a terra o tema, e também as criaturas, pois a sua vontade o todo foi criado. Ele desfaz os planos feitos por qualquer nação, não deixa que se realize, mas o que planeja dura para sempre, e suas decisões são eternas. Feliz é o povo que tem Iau como seu Criador. Ele vê todos os homens, e não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, mas seu olhar vigia e protege os que o temem e dependem de seu amor. Quando houver perigo de vida, quando houver fome na terra, Iau o salvará. Ó Iau, que teu amor nos acompanhe, pois nós confiamos em ti. Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer estar com vocês aqui, meus irmãos, aonde nós vamos deliberar, vamos falar de um assunto muito importante. E esse assunto importante, irmãos, envolve o segredo para obter a cura contra diversas doenças, mas a principal dela contra a diabetes. E nesse vídeo, meus irmãos, eu não vou pedir para vocês comprar nada, porque aqui nós vamos falar, eu vou falar de testemunho próprio, aconteceu comigo. Uma pena que eu não deixei, não tem nenhuma foto minha do passado com 92 quilos. Eu tinha no outro canal, TV Só as Escrituras Sagradas, mas eu andei fazendo uma limpeza lá nos vídeos antigos, porque era vídeo que estava na plataforma do outro, na plataforma do Abominável da Desolação. Então eu apaguei todos os vídeos que lá estavam, e lá tinha alguns vídeos meus com esse peso de 92 quilos. Mas quem me conhece de fato e de verdade sabe que eu cheguei a pesar, ter esse peso de 92 quilos. O irmão Edson, do Rio Grande do Norte, ele era um inscrito lá do nosso canal, desse canal que eu estou falando para vocês, TV Só as Escrituras Sagradas. Ele me conheceu quando eu tinha 92 quilos. E hoje agora, irmãos, eu estou com 69 quilos. Dentro de um peso que eu acredito que bastante razoável para a minha altura. Eu tenho 1,70 m, 1,70 m, não passa disso. E nesse vídeo eu vou falar para vocês do segredo da cura para diversas doenças, especialmente para a diabetes. Pode ficar tranquilo, porque se você tiver de comprar alguma coisa, você vai comprar na sua compra que você faz para sua casa. Eu aqui, através desse trabalho, eu não faço esse trabalho por dinheiro. Não faço por dinheiro, não peço dinheiro nenhum aqui, porque eu faço parte da Irmandade dos Iaudim. O que é Iaudim? Iaudim é povo de Iau. Din no hebraico é povo. Iau é o nosso Criador. Iau Shamashia é o nosso Salvador. É aquele que morreu no madeiro para nos salvar. Então, dentro desse contexto, irmãos, dentro desse vídeo no qual nós vamos aqui expressar ou ensinar a cura de diversas doenças, e uma delas, a diabetes, pressão alta. Para você ter uma ideia, a minha esposa tomava pelo menos 12 remédios. A minha esposa tomava pelo menos 12 remédios. E ela hoje, irmãos, toma 2. E quando chegar a hora dela ter que suspender esses 2 remédios, e ela vai indicar como ele indicou para mim. Eu tinha diabetes, eu tomava 6 remédios. Tomava 6 remédios para diabetes.
um muito famoso, metimorfina, né, que é o Grifage, e Gribicamida. E eu tomava quatro Grifage por dia, 4 Grifage de 500 por dia, e tomava dois Gribicamida, ou seja, tomava 6 comprimidos por dia, de modo que foi uma vitória não estar usando mais nenhum remédio para diabetes, porque eu obtive a cura da diabetes através da alimentação. E uma coisa interessante, meus irmãos, que nós precisamos ficar atentos, eu vou abrir aqui as escrituras e vou falar um pouco da história do rei Asa, para que vocês possam pegar aí o fio da meada e entender a importância de se confiar em Yahweh, o Criador de todo o universo, e também em Yahushua, o Mashiach, o Filho do nosso Criador. E eu quero ler com vocês, sem mais delongas, o que está escrito aqui, no livro de Crônica, Segunda Crônica, capítulo 16, Segunda Crônica 16, do 12 em diante. Segunda Crônica 16, 12, que diz para nós o seguinte, ó. No ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente dos pés, e era muito grave a sua enfermidade. E nem mesmo na enfermidade buscou a Yahweh. Aqui, irmãos, eu estou lendo Yahweh aqui onde está escrita a palavra Senhor, porque aqui eles tiraram Yahweh e colocaram o Senhor. Senhor no hebraico significa Baal. Eu quero que vocês entendam, porque é uma maneira didática da gente ensinar. Senhor no hebraico significa Baal. Portanto, aonde eu estiver lendo que tiver a palavra Senhor, eu vou ler sempre Yahweh. Aonde tiver a palavra Deus, eu vou ler sempre Criador. Porque eles apagaram o nome do nosso Pai e também o nome do nosso irmão mais velho, Yahushua Mashiach, que é conhecido hoje como Jesus Cristo no português, Iesu no latim, e Yeshua HaMashiach no aramaico e Dizer no inglês. O tema aqui não é esse, eu estou só explicando para que vocês não achem estranho, porque quando tiver esses nomes, eu vou ler o nome correto. Então Asa não buscou a Yahweh, mas aos médicos. E Asa dormiu com seus pais, morrendo no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama que se enchera de perfume e de diversas especiarias, preparadas segundo a arte dos perfumistas. E destas coisas fizeram-lhe uma grande queima. Irmãos, por que eu estou lendo aqui a história do rei Asa? O rei Asa, ele ficou doente e, como vocês viram, ele buscou, irmãos, os médicos e nem na enfermidade buscou Yahweh. Por que eu estou trazendo isso aqui à tona? Por que eu estou trazendo para que vocês possam entender mais para frente, que eu vou falar do segredo da cura e ensinar vocês como obter essa cura, principalmente da diabetes, da hipertensão. Eu estou contando a história do rei Asa, irmãos, para que a gente possa ter um entendimento do que eu estou falando aqui e do que ainda vou falar. E levando em conta que o símbolo da medicina é uma cobra, é uma serpente, que simboliza Satanás. A serpente simboliza Satanás. Ela não simboliza Yahushua. Uma coisa é Yahushua ser levantado no madeiro, assim como Moshe, foi levantado
aquela serpente de bronze lá no deserto. E todos que olhavam para aquela serpente de bronze, uma coisa interessante, que ela era de bronze, irmãos, ela não era uma serpente de verdade. Então Yahshua, o nosso Salvador, ele foi levantado no madeiro, como Moisés levantou aquela serpente de bronze. Portanto, aquela serpente não era um ser vivo, era um ser feito de bronze, um metal que não tem vida. Portanto, aquela serpente, nesse contexto, ela não representa Yahshua. Não. Ela é uma figura. Porque o que representa o pecado? O que representa o pecado? Não é a serpente? Não é o enganador? E aquela serpente, o que a gente pode colocar dentro de uma analogia, aquela serpente como uma serpente em si mesma, de bronze, ela representava ali símbolo de pecado. E Yahshua no madeiro, ele levou os nossos pecados. É só nesse aspecto que há essa analogia, há essa metáfora entre Yahshua ser levantado, como Moisés levantou a serpente, Yahshua também tinha que ser levantado. E Yahshua foi levantado no madeiro. Yahshua, irmão, não foi levantado numa cruz, mas sim no madeiro. Até porque uma cruz tem um símbolo de um T. T de Talmuz. Isso aí, o sistema colocou isso para enganar as pessoas e levar as pessoas a adorarem a Talmuz. Mas como eu estou aqui expressando, irmãos, o porquê do contexto que a gente tem que buscar Yahweh sobre toda e qualquer circunstância, descobriu que está doente, está passando por alguma debilidade física, mental, espiritual principalmente, temos que buscar a Yahweh dos exércitos. Nós não temos que buscar os médicos primeiro. Até porque nós não podemos confiar nessa medicina que o sistema apresentou para a humanidade até hoje. Nós não podemos confiar no sistema, porque o sistema, irmãos, ele é mentiroso. O mundo jaz no maligno. Então, a medicina deste mundo, ela é desenvolvida nos laboratórios de Satanás, irmãos. Não se assuste, não. Eu aqui não estou dizendo para você não procurar médico, você é livre para fazer o que você quiser da sua vida. Não estou aqui dizendo isso. Eu, particularmente falando, eu procuro Yahweh dos exércitos. Por que que eu desconfio da medicina e de todas as suas formas de atuar? Primeiro, dentro da sociedade secreta, existe um projeto para reduzir a população de modo drástico. E dentro da sociedade secreta existe um projeto para uma redução populacional de 90%. E como que eles vão fazer isso? Como que eles estão fazendo isso, melhor dizendo? Primeiro, meu irmão, se você for colocar os parâmetros de glicose, que a medicina mostra que nós temos que estar dentro dessas taxas de glicose, e o que eu vou falar agora aqui para vocês é uma maneira de dar o estalo, a escama cair e abrir os olhos. A medicina diz, irmãos, que uma glicose adequada é entre 100 e 120. Para baixo, beirando a 70 e 80. Entendeu? É o parâmetro que a medicina coloca. No máximo 120, no mínimo 60, 70, 80. E vocês observam, quando muita gente chega a 50, já está caindo. 40 está caindo. E o interessante, irmão, é que comigo ocorre o diferente.
Comigo, quando a glicose chega a 100, eu já estou caindo, irmãos. Eu tenho que comer alguma coisa. Eu tenho que comer alguma coisa. Quando ela está a 100, eu tenho que comer alguma coisa. Já imaginou se chegar a 50? Se chegar a 50? E nós temos que levar em conta que se a glicose chegar a 0, e muita gente não chega nem a 0, chega a 20 e entra em coma. Desmaia. E se ela chegar a 0, morreu. A pessoa morre porque faltou energia. Agora a pergunta que eu faço para vocês. Nesse parâmetro da medicina, entre 100 e 120 e mínimo de 60, 70, qual que está mais próximo do 0? Vamos considerar o parâmetro até 120. A glicose, quem tem uma glicose de 120 ou uma glicose de 200, 250? Quem é que está mais próximo do 0? É óbvio que é de 120. De 120 para você cair para o 0 é muito mais próximo do que de 200. E nós temos que levar em conta, irmãos, muita coisa. Muita coisa. Primeiro, desconfiança que o mundo jaz no maligno. E eu quero contar para vocês uma experiência que eu passei ontem, sexta-feira. Eu fui à feira de manhã e quando eu vou à feira, geralmente eu sempre como um pastel de frango e bebo um caldo de cana. Presta atenção, meus irmãos. Comi o pastel de frango, tomei o caldo de cana e aonde eu como pastel na feira, eles sempre colocam o chorinho. Só que o chorinho deles, se você não mandar eles parar, passa de litro. Entendeu? E ontem, eu fui, como eu falei, fui à feira e comi um pastel. E no consumo do caldo de cana, irmãos, eu exagerei. E tudo que você exagera tem problema. Eu posso dizer que eu fui um tanto quanto guloso, cometi o pecado da gula. Eu sei que eu bebi, o primeiro copo foi 500 ml. Presta atenção, irmãos. O primeiro copo foi 500 ml. Aí quando estava um pouco abaixo do meio, o cara colocou o chorinho, completou mais 250 ml. Aí foi pelo menos 750 ml de caldo de cana. É aquela coisa, a gente ali distraído, e o cara colocou o terceiro chorinho. Colocou o terceiro chorinho de modo guloso. Eu não era obrigado a beber o terceiro chorinho. E eu acabei bebendo o terceiro chorinho, irmãos. E isso deve ter dado no mínimo 1 litro de caldo de cana. O que você acha que vai acontecer com a glicose? A pessoa tomar praticamente 1 litro de caldo de cana. Ela vai subir e vai para o extremo. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela subiu e foi para o extremo. Só que no momento que eu estava lá na feira, não senti nada naquela hora. Não senti nada não. E algo foi tão bom que me segurou para não sentir nada. Preste atenção no que eu vou falar, meus irmãos. E aí vocês vão entender por que a cura da diabetes está na alimentação. Aí quando eu cheguei em casa, eu senti um sintoma que eu sentia antes de ter essa alimentação que eu tenho hoje. E eu desconfiei logo. Eu falei, glicose ultrapassou o limite. E eu nem peguei nada para medir. Eu só sei que levei o pensamento a Yalcha, e de pronto, não precisei nem medir, irmãos. Que eu sabia que a glicose estava alta, acima do que é para mim. Depois eu vou explicar para mim como que a glicose como que eu tenho que trabalhar com a glicose.
Eu vou explicar para vocês, por isso que a gente não pode confiar nos parâmetros do mundo, nos parâmetros da medicina que a gente conhece. E não tinha tomado o coquetel, porque eu tinha ido para a feira, tomei o de jejum lá, e geralmente o coquetel a gente faz uso dele lá para as 11 horas. Mais ou menos 11 horas da manhã é quando a gente faz o coquetel. Só que, com essa situação, eu tive que antecipar o coquetel em 1 hora. 10 horas da manhã eu fiz o coquetel que eu costumo fazer todo dia. Fiz aquele coquetel, irmãos. Fiz o coquetel. Eu e minha mulher tomamos o coquetel. 2 minutos depois que eu tomei o coquetel, todo aquele sintoma que eu estava sentindo, vamos dizer assim, foi pro saco, acabou. O que aconteceu? O que aconteceu com aquele sintoma que eu sentia antes de participar dessa alimentação que agora nós participamos? Por que acabou? E eu não precisei tomar remédio nenhum. Não precisei tomar remédio nenhum. Foi só tomar o coquetel. Irmãos, levando em conta que o caldo de cana, ele saiu integral, irmãos. A pessoa botou a cana lá na moenda, não passou por um processo de industrialização, não passou por um processo de refino, como acontece com o açúcar, principalmente o açúcar branco. Entendeu? Então, por que as células não receberam a energia desse caldo de cana que eu tomei? Por que elas não receberam a energia? Por que elas não se abriram, uma vez que o caldo de cana ele é algo integral? Por que elas não se abriram para receber essa energia? Por quê? Porque estava sem os códigos necessários. Porque antes de se tomar um caldo de cana, você tem que estar com todos os códigos no teu organismo para que as células possam ser abertas por esses códigos. E o coquetel, irmãos, que eu faço, e vocês prestem atenção, eu vou deixar no card, o vídeo que eu falo da alimentação saudável, e depois vocês vão acompanhar como é que eu faço esse coquetel. Dentro desse coquetel, irmãos, tem beterraba, porque não pode faltar a beterraba, cenoura, chuchu, maçã, berinjela e pepino. Agora, de uns dias para cá, eu tenho colocado um dente de alho. Um dente de alho grande. Quando o dente está pequenininho, coloco 2. E bati aquilo tudo no liquidificador, coei o bagaço, eu jogo na planta e a gente toma só o caldo, só o líquido. Já entra direto para a corrente sanguínea, não cria gases, não dá gases. Tem um monte de, você viu aí, um monte de ingrediente, não dá gases, porque não fica partícula. Eu pego num pano, no vídeo que eu vou mostrar, que eu vou colocar aqui no card, alimentação saudável, eu ensino como preparar esse coquetel. E como eu estava falando, meus irmãos, ao tomar esse coquetel, 2 minutos depois, aquele mal-estar que é causado pela glicose alta, puf, foi embora. 2 minutos depois, o que aconteceu? As células, meus irmãos, elas foram abertas para entrar a energia, para entrar o açúcar. E por que eu perdi de 92 quilos para 69 hoje? 92 quilos para 69. Eu perdi 23 quilos sem ir para ginástica, sem fazer caminhada e sem deixar de comer as coisas que eu era acostumado a comer, sou acostumado a comer. Irmãos,
Por exemplo, de sobremesa, um pedacinho de doce de leite, de sobremesa, uma goiabada, não vai te causar problemas se você tiver com todos os códigos que abrem as células para receber energia. E olha, irmão, que perder 23 quilos sem fazer ginástica, sem ir para academia. E uma coisa interessante, há uns dias atrás eu vi uma reportagem de um médico que eu nunca tinha visto deixar escapulir do jeito que ele deixou escapulir. Ele falou assim, a cura, principalmente da diabetes, está na alimentação. E se alimentar direito, nem caminhada precisa fazer. Não precisa nem fazer exercício físico. Ele deixou escapulir. E isso é fato, irmão. O único exercício físico que eu faço é o movimento do meu trabalho. Porque eu sou serralheiro e a gente se movimenta mesmo. Entendeu? Eu sou serralheiro, sou bombeiro hidráulico e exerço essas profissões todas. Então quando está ruim numa área, IAL sempre traz serviço em outra. Então eu estou sempre em movimento em termos de trabalho, estou sempre queimando caloria. Entende? Então dentro do contexto, irmão, da cura das doenças, nós temos que analisar que a alimentação é fundamental. IAL não criou a alimentação só para satisfazer o nosso paladar, só para satisfazer o nosso gosto. Mas a alimentação, irmãos, é para sustentar esse corpo que nós temos. E Satã, irmãos, ele tem um projeto. Ele tem um projeto de uma redução populacional terrível. 90%. E se você pode parar para analisar, depois da pandemia para cá, caiu em muito o crescimento populacional. Aqui no Mossoró, não no Mossoró do Rio Grande do Norte, mas no Mossoró aqui de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, é o bairro que eu moro, eu via durante o ano, irmãos, cerca de 10, 15 mulheres grávidas aqui na minha área. Todo ano, antes da pandemia, era mais ou menos esse número. E eu sempre fazia esse levantamento, eu sempre observava isso, porque nos vídeos lá do irmão, eu agora não me lembro, que eu esqueci o nome dele, eu sei que o nome do vídeo era Prepara-se. Era Prepara-se. E há mais de 15 anos atrás eu vi os vídeos dele. Ele falava dessas coisas. Falava também da redução populacional. E da pandemia para cá, irmãos, que foi de por volta de 2019, eu acredito que foi por volta de 2019, eu tenho aqui visto aqui no Mossoró, irmãos, nesses últimos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, nesses 7 anos, antes da pandemia, aqui no Mossoró, era de mais ou menos 10, 15 grávidas. 15 gravidez, as mulheres, e eu analisava isso. Hoje em dia, irmão, nesses 7 anos, se eu vi 5 grávidas aqui no Mossoró, foi muito. Antes da pandemia era 10, 15 grávidas por ano. Agora aqui no Mossoró, depois da pandemia, se eu vi 5 nos últimos 7 anos, foi muito. O porquê dessa redução populacional? Por que está caindo a taxa de natalidade? Porque o sistema desse mundo, que jaz no maligno, está chovendo picadinhas. É picadinhas para dengue, é picadinha para Covid-19, é várias picadinhas para doenças terríveis. Não há de dia mirar se não vão inventar daqui a pouco picadinha para prevenir câncer. Aí as pessoas não querem pegar, não querem contrair câncer, elas vão correndo tomar as picadinhas. E com isso, o que acontece? Fica uma população à mercê do adversário. Fica uma população com risco de seu código genético ser modificado.
Porque, irmãos, as escrituras em 2 Tessalonicenses, ela disse que Satã iria se assentar no lugar de Al. O lugar de Al, irmãos, é o nosso corpo. O lugar de Al é o nosso corpo. E para Satã se assentar nele, é preciso ele fazer mudança genética. No nosso DNA, irmãos, tem as letras Iud Rei, Vav Rei. Iud Rei, Vav Rei. 4 letras que dentro de uma sequência numérica, ela dá 5, 10, 5, peraí, 5, agora eu me perdi. Eu sei que dá Iud Rei, Vav Rei, dá uma sequência numérica. E dentro do nosso DNA tem essa sequência numérica. E a leitura dessa sequência numérica se pronuncia Ial. Então o Ial, ele tem a sua marca no nosso corpo. O nosso DNA, irmãos, tem a marca do nosso autor, do nosso Criador, Ial dos Exércitos. E dentro dessa estrutura, desse montão de picadinha que está aí, o objetivo é esterilizar a população, reduzir a população por morte. Irmãos, há pouco mais de 3 meses atrás, eu perdi um grande amigo, o Soelito Moisés da Silva, eu perdi ele, devido a essas picadinhas que ele tomou. Tomou essas 4 picadinhas, todos os sintomas que aparecem nelas, na ficha, as pessoas não leem, irmãos. As pessoas querem ficar livres das doenças, mas não leem os sintomas. O meu amigo passou por todos eles, mancha no corpo. E o que é pior, irmãos, ele foi morrendo às mínguas e minando água pelo corpo. Nunca tinha visto ninguém morrer minando água pelo corpo, jogando água, como se ele estivesse correndo num campo de futebol e suando, mas não é. Ele estava no leito e a água minava. O leito dele ficava embaixo, se não secasse, ficava cheio d'água. Então esse meu amigo morreu por causa dessa picadinha, das picadinhas. E eu ainda tinha avisado a ele para não tomar essas picadinhas. Então, irmãos, dentro desse contexto, nós temos que analisar que Ial nos ama. E nós precisamos, irmãos, começar a pegar confiança, começar a viver pelo Emuná agora. Não é deixar para viver pelo Emuná depois. O justo viverá pelo Emuná. O que é o Emuná? Confiança. O Emuná é confiança, certeza. E nós temos que confiar em Ial agora, irmãos. Porque quando chegar o momento de não poder comprar e nem vender, é óbvio que a igreja de Filadélfia, a cevada, não estará mais aqui. Porque eu tenho certeza que faço parte da cevada. Tenho certeza absoluta disso. Porque Ial abriu para mim, através de Alcha, seu filho, nosso irmão maior, nosso irmão mais velho, abriu toda a estrutura do arrebatamento. Eu entendo ela conforme Ial prometeu. Em Amós 3,7, Ial disse: não farei nada sem antes revelar o meu segredo aos meus servos, os profetas. Esse amigo que vos fala, sei o dia, a hora, o mês e o ano do arrebatamento. Dia, hora e mês eu posso falar para vocês. O ano não, porque o ano é o segredo de Ial. E todo mundo que vai falar do arrebatamento, especulando que falta isso, falta aquilo, não é profeta. Não é profeta, irmãos. Porque o profeta não especula, o profeta sabe. E eu só não falo porque eu não posso falar. É segredo de Ial. É o segredo dele, irmãos. Eu não posso falar. Não é meu segredo. Está entendendo? É o segredo de Ial. E sei que não passarei pela grande tribulação. De jeito nenhum. Não passarei pela grande tribulação e nenhum
Ialdim que faz parte da cevada, porque o Ialdim que faz parte da cevada entende toda a estrutura do arrebatamento. Porque tem muitos Ialdins aí que já confessam o nome do Pai e do Filho, mas que são trigo. Eles vão ter que aprender algumas coisas a respeito do arrebatamento debaixo da tribulação. Já tem muito Ialdim que confessa o nome do Pai e do Filho na estrutura pura, na estrutura sagrada, mas que não entende o arrebatamento e que, portanto, vão ter que aprender debaixo de tribulação. Então, meus irmãos, eu trouxe esse vídeo para uma demonstração, um despertamento a respeito da estrutura da cura, das enfermidades, das mazelas que a má alimentação traz. Porque, irmãos, a origem das doenças, elas são oriundas, irmão, da má alimentação, do mau ar que, infelizmente, temos que respirar. Principalmente quem mora na cidade é obrigado a respirar um ar ruim. Quem mora nas grandes capitais. Aqui, irmãos, eu moro perto, bem pertinho, a 30, 40 metros da Lagoa de São Pedro, da Lagoa de Araruama, melhor dizendo, que é ligada com o mar. É uma lagoa que eu posso chamar de mar, porque tem trecho dela que você não consegue ver a outra margem. Entendeu? E é uma cidade do interior. São Pedro da Aldeia é uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Litorânea, porém interior do estado. Não é a capital. Nem tampouco a Baixada. Entendeu? Então, mal ou bem, o ar aqui é melhor do que o da capital. Uma capital com mais de 8 milhões de pessoas, aqui em São Pedro da Aldeia, a população total entre eleitores não chega a 100 mil. Agora, no total da população em si, eleitores e não eleitores, se muito chegar, chega a 180 mil, se muito chegar. Entendeu, irmãos? Então aqui ainda nós temos um ar bom. E a origem das enfermidades, elas estão conectadas com a má alimentação e com o mau ar que respiramos, com a água ruim, dependendo da circunstância da água também, irmão, nós não podemos confiar. E uma água boa, irmãos, que a gente pode confiar, é uma água que passa por um purificador e depois por um filtro de barro. É o que eu tenho aqui em casa. Um purificador que hoje custa em torno de R$ 1.600 e um filtro de barro. Minha água passa primeiro por esse purificador e depois pelo filtro de barro, que é a fonte de água que a gente hoje pode ter mais limpa, até mesmo mais limpa do que a própria água mineral que está no lençol freático. Porque se nós formos parar para analisar, irmãos, a água em si, ela está cheia de contaminação, de partícula de plástico. Quer queira, quer não queira, a contaminação da água, ela é total. Total, irmão. Não venha dizer que a contaminação não está lá embaixo no lençol freático. Lá mesmo é que está. Você acha que os lençóis freáticos que existem no mundo, eles ainda estão isentos de contaminação? É evidente, irmãos, que uma água que a pessoa capta lá embaixo é uma água mineral, uma água mais pura. Porém, entretanto, até quando chega no processo de ser extraída lá do lençol freático, ela não vem, irmão, pura como ela era há 100 anos atrás, não. Não vem mais pura. Então eu aconselho um purificador desses que tem carvão cloridal, prata magnetizada,
e enxofre. E depois você passa pelo filtro de barro. E aí nós vamos beber uma água mais perfeita possível em relação a tudo que a gente pode pensar de água. O filtro de barro, irmãos, o sistema falou mal do filtro do barro, porque o filtro de barro, irmãos, ele tem um poder de purificar a água, de reter no barro algumas coisas que o purificador não tem condições. E, separando para analisar, a torneira do filtro de barro, ela não fica encostada no barro em si. E ela sempre fica, irmãos, entre 5 a 8 centímetros do fundo, acima do fundo. Porque exatamente o que o barro vai atrair para o barro. O barro que vai atrair. O barro segura um monte de impureza que tem na água. E o filtro, a torneira dele, fica distante assim, ó. Então ali a gente capta, a gente vai beber a água, não vai estar bebendo a água com as impurezas que existem nela. Porque elas ficam agarradas no fundo e na parede do próprio filtro. Então quando a gente vai abrir a torneira, essas impurezas que existem na água, elas ficam agarradas no barro. E por que o sistema fala tanto mal do filtro de barro? Porque o sistema não está preocupado com você. O sistema está preocupado com ele mesmo. E eu aqui, irmãos, não estou dizendo que não tem um fundo de razão no que o sistema aplica para reduzir a população. Eu não estou aqui endossando, dizendo que o sistema está certo. Não é isso. Eu estou aqui dizendo que o sistema está preocupado com o habitat dele. Porque o sistema, irmão, as pessoas do sistema, as pessoas das riquezas que servem a Satanás, eles não estão preocupados com vida eterna. E tem gente que até congela corpo, achando que vai ter alguma técnica no futuro que vai poder ressuscitar aqueles corpos e eles tornarem a vida. As pessoas que querem reduzir a população, irmãos, elas têm uma certa razão em si. Qual a razão? Se continuar crescendo de modo desenfreado, daqui a pouco o nosso habitat já não tem como nos suportar. Porque dos 8 bilhões de pessoas que existem no planeta, 8 bilhões, se tiver, irmãos, se tiver 100 milhões com consciência ecológica, tem muito. De 8 bilhões, se tiver 100 milhões com consciência ecológica, tem muito. Então, eu quero terminar esse vídeo orientando a você e apelando a você a procurar uma alimentação saudável. Peço que vocês vejam o card que eu vou deixar, o vídeo onde eu digo que eu falo da alimentação saudável, mas a alimentação saudável nesse vídeo é muito mais do que está lá no vídeo. O que está lá no vídeo, se você fizer daquele jeito que está lá no vídeo, você já vai ter um corpo preparado em 70%. Em 70%. Porque tem algumas coisas que eu faço que não falei lá naquele vídeo. Mas eu posso falar agora aqui e vou falar. Por exemplo, irmãos, frutas, tipo, por exemplo, banana. A mídia aí senta o pau na pessoa que tem problema com glicose comer banana. Senta o pau, proíbe 100%. Diz que não deve comer banana. Não, irmão, não deve comer exagerado. Se você come uma banana por volta de 11 horas, 10 horas, e vai comer outra lá pro lado das 5 horas, não vai te prejudicar em nada. Tem gente, irmãos, que está proibindo as pessoas de chupar laranja. Esse meu amigo que faleceu há 3 meses atrás,
A mulher dele só servia, dava a ele um gomo de laranja, irmão. Não dava uma laranja inteira para ele. Agora, onde ela aprendeu isso? Aonde ela aprendeu isso? Que o marido dela não podia chupar laranja, chupava só um gomo de laranja. Aonde que ela aprendeu isso? Não foi na Bíblia. Foi na medicina do sistema. Os nutricionistas do sistema que ensinou isso para ela. Como que uma pessoa vai comer, fica restrito de comer, uma pessoa diabética, tem que chupar só um gomo de laranja? Para com isso. Para com isso. Isso não existe. Que Ial nos abençoe rica e abundantemente, irmãos, e faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto, para que nós possamos conhecê-lo e amá-lo cada vez mais. Vida e saúde a todos nós. Em nome de Yahshua, o Mashiach. Assim seja.